Esse texto ensina algo muito simples a vocês, mas tão negligenciado por nós pais, meus irmãos. Levem seus filhos a Jesus. Esse é o valioso ensino da palavra. Levem seus filhinhos até Jesus. A grande questão é como você pode levar seus filhos a Jesus. E a primeira maneira, como lemos aqui em Deuteronômio 6, é amando a Deus sobre todas as coisas. Esse foi um mandamento dado a Israel lá em Deuteronômio 6. Israel ouve, ame a Deus. E depois ensine esse amor aos seus filhos. Mas a primeira e principal maneira de você levar filhos até Cristo é você amando a Deus sobre todas as coisas. Esse é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. O melhor presente que você pode dar para seu filhinho é amando a Deus sincera e verdadeiramente, sem hipocrisia. Não são poucos os filhos que têm crescido em lares crentes de adultos hipócritas, que dizem confessar Cristo, ou que confessam verbalmente Cristo como seu Salvador, mas não vivem essa verdade no seu lar. São péssimos maridos, são esposas terríveis, são profissionais que reclamam o tempo todo da sua profissão, falam mal dos crentes no seu lar, sai da igreja até em casa, já começa a falar mal, e os filhos crescem num lar de hipócritas. Então, os pais, primeira coisa que você tem que fazer é ame a Deus sincera e verdadeiramente, para que dessa maneira vocês possam levar seus filhos a Jesus. Porque do contrário, o que vocês estão fazendo é apresentando um Cristo terrível a seus filhos. Segunda maneira, apresentem seus filhos ao batismo. Perceba que a minha ênfase aqui foi sempre a aliança, ao pacto, a aliança, ao pacto, porque de fato este é o contexto. Aqui esses pais ou mães eram certamente pais do pacto e, portanto, em sendo esses filhinhos machos, eram filhinhos circuncidados. A esperança da aliança, a esperança do pacto estava no coração deste povo e por essa razão levavam os seus filhinhos a Jesus. Nesse sentido, entenda, se você é um crente e você está aqui, presumo eu que assim o seja, significa dizer que você tem esperanças evangélicas. E as esperanças evangélicas que você tem não pertencem apenas a você, é de seu filho também. A promessa é sua e do seu filho. Logo, apresente seu filhinho ao batismo. Lembre-se, o batismo é não só o rito de iniciação na fé cristã, é sinal e selo do pacto. Sendo sinal, significa dizer que o batismo simboliza, me permita, simboliza uma realidade espiritual que sobrepuja ao ato em si. Uma criança batizada é no reino espiritual, vou dizer dessa maneira, declarada como pertencente a Deus. Se você é um pai crente, uma mãe crente, você deve crer, meu filho é crente. E ele é crente de tal sorte que eu irei simbolizar esta fé, que um dia ele vai pela sua própria boca falar pelo ato do batismo. Mas ele não é só um sinal, ele é um selo também. Ele garante bênçãos a seus filhos. Por exemplo, vá para o Salmo 128, só abandono o texto de Lucas 19, de Lucas 18 nessa ocasião, e medite no último versículo do Salmo 128, quando é dito assim, os versículos 5 e 6 na verdade, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aqui é um salmo que se refere mais especificamente ao homem, ao varão. Então estou adiantando um pouco aqui uma aplicação. E ele diz então que esse homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é deveras abençoado. A mulher dele, o trabalho dele, os filhos dele, tudo neste homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos recebe bênçãos do pacto. Aí os versículos 5 e 6, o encerramento desse salmo, é quando o salmista, olhando para esses homens que temem a Deus, faz uma bênção, ou declama uma bênção sobre esse homem. E ele diz assim,
o Senhor te abençoe desde Sião, o lugar do culto, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E o que o salmista basicamente está dizendo é que esta família, cujo varão temia ao Senhor, estava no culto, não sozinho, mas com a sua família, e ali, reunido no culto, bênçãos especiais seriam derramadas sobre ele, esposa, filhos, não só naquela geração, mas em todas as gerações, porque ele encerra dizendo assim: vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Algo um pouco mais profundo do qual não quero tratar aqui no Salmo 128, mas o ponto é, se você batiza o seu filho, você garante para seu filho ou sua filha bênçãos espirituais que, primeiro, só são dadas a crentes, e que, segundo, só são derramadas nos atos de culto. Então, se o seu filhinho não é batizado, ele não recebe bênçãos semelhantes aos filhos dos que são batizados, ou aos filhinhos batizados dos outros crentes. Porque, de acordo com o Salmo 128, não há outra alternativa. Bênçãos especiais são dadas ao homem que com a sua família se reúnem no ato do culto. Apresente seu filhinho ao batismo. Além disso, e em terceiro lugar, então, apresente Jesus à sua criança. Apresente Jesus à sua criança. Evangelize seu filhinho. Apresente o evangelho para o seu filho. Você evangeliza seus pequenos? Você reconhece seu pequenininho como um grande pecador? Aquele que você talvez às vezes pense, isso não é um anjinho? É muito mais parecido com alguém repleto de demônios, por uma razão é um pobre pecador, um frágil e terrível pecador, e que por essa razão precisa de um forte Salvador. Não descanse enquanto você vê evidências claras de que seu filho é salvo, e quando você as ver, solidifique isso. Não baixe a guarda nunca. Não hesite em falar de inferno para seus pequenininhos. Não hesite em falar de inferno, pecado e condenação. Mas fale também, respondendo a isso, em salvação, em céu e em justificação. Apresente Cristo diariamente. Fale da salvação pela graça diariamente. Leia a Bíblia com eles todos os dias. Faça o culto doméstico diariamente. Faça você mesmo, obviamente, seus devocionais, e se permita que seus filhos vejam você fazendo devocional para você servir de exemplo. Leve-os a todas as programações possíveis da igreja. Traga-os à nossa EBD, que pela graça de Deus tem envidado esforços ao trabalho infantil. Enfim, faça seus filhos perceberem que não há nada mais precioso para eles, mais do que você, mais do que uma profissão, mais do que estudos, do que Cristo Jesus. Além de aos pais, de um modo geral, homens, eu preciso falar algo a vocês. Meus irmãos, vocês são os principais responsáveis pela alma dos seus filhos. Tenha tempo para os seus filhos. Você está diante de um Salvador que estava caminhando para a cruz. Você está diante de um Salvador que procurava os mínimos momentos para descansar, porque ele era um Salvador incansável, o tempo todo pregando, o tempo todo caminhando, o tempo todo fazendo prodígios, sinais, e ele se sentia de fato cansado e procurava momentos específicos ali para dormir, e não poucas vezes dormia no barco de tão cansado que estava. Mas crianças o procuraram. E talvez os discípulos pensaram, não, o Salvador está cansado, não é hora de vocês virem até o Salvador. E Jesus diz, não, para criancinhas eu tenho tempo. Você percebe, pai, que se Jesus, o incansável Salvador, que estava, como dizemos, na Via Crucis, encontrou tempo para criancinhas, por que você não encontra tempo para o seu filho? Por que você não tem tempo para o seu filho? Diminua sua vida frenética, a velocidade da sua vida frenética. Guarde tempo para fazer aquilo que determinado teólogo disse que era um dos instrumentos melhores de humilhação para ele mesmo: brincar de boneca com suas filhinhas. Tenha tempo para seus filhos, mas tenha tempo não só para lazer, diversão, brincar, e se ele for bem pequenininho, mas bem pequenininho, jogar ele para cima. Tenha tempo para conversar com ele.
O grande teólogo, e eu não consegui colher essa informação, faz muito tempo que eu li sobre isso, mas se eu não estiver enganado, o Rod, ele colocou a maçaneta da sua porta tão baixa para que os seus menorzinhos filhos, os seus filhinhos menores, pudessem ter acesso ao seu gabinete a qualquer hora que ele quisesse. Então tenha tempo para os pequenos, mas também tenha tempo para aqueles que não são mais tão pequenininhos assim. Converse com seus filhos maiores. Tem aquilo que os puritanos chamavam de coloque os espirituais com eles. Ao redor da mesa, como vimos em Deuteronômio 6. Em casa, fora de casa. Quando você pegar um carro, desligue o podcast, desligue o noticiário, converse com sua criança. Não, pouco tempo atrás, eu vi exatamente essa imagem. Eu de moto, um pai dirigindo, um rock pesado no carro, que esse homem se balançava, e a criancinha olhando para os cantos. Conversa com seus filhos. Tem tempo para eles. Tenta conhecer as demandas do seu coração. Pastoreia o coração do seu pequenininho. E uma prática eficaz que você deveria pôr em prática, homem de Deus. Converse sobre o sermão. Eu vou acabar o sermão daqui a 10 minutos, 7 minutos. Revisa o sermão com eles indo para casa. O que é que você aprendeu, fulano de tal? O que é que você aprendeu? O que é que você toma para a sua vida? Se for muito pequenininho, converse no linguajar dele, ensinando o sermão, porque o sermão é pregado para um nível mediano. Os pequenininhos não entendem. Logo, fale no linguajar dele aquilo que o pastor se pregou hoje à noite. O ponto é, revise o sermão com eles. É a obrigação sua, homem, você, dessa maneira, levar o seu filhinho ao Senhor Jesus. Meus irmãos, esse texto também tem algo a nos dizer sobre nós como igreja. Nós não podemos servir de obstáculo para que as criancinhas venham até Jesus. E geralmente um dos obstáculos que nós colocamos, de muitos, eu vou só mencionar 2, tá certo? Que nós colocamos, o primeiro deles é não ter um trabalho para crianças. Louvado seja Deus pelo nosso departamento infantil, louvado seja Deus por Dona Nilma, louvado seja Deus por Ana e nossos professores e auxiliares. Louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, continuemos trabalhando em favor dos nossos pequeninos. Você não se envolveu ainda com o trabalho infantil na sua igreja? Se envolva, a gente precisa de material humano. A gente está precisando de professor. A gente está precisando de auxiliar. Você não quer ser um instrumento como alguém foi para mim? Eu conheci a Cristo na EBD da Igreja Batista de Manaíra, um bairro lá de João Pessoa. Lembro até hoje minha primeira professora e algumas das atividades que fiz com ela. Você não quer ser lembrado como alguém que levou uma criança até Jesus? Você não quer ser bênção na vida dela? Se envolva com o trabalho infantil da igreja. Em segundo lugar, nunca, e aqui eu falo diretamente ao conselho desta igreja então, nunca desistamos de ter as crianças em nosso meio, presbíteros. Lugar de criança é no culto. Não um cultinho especial para elas, sabe? Culto dos adultos, culto das crianças, não. Essa é a solenidade da aliança. Aqui jaz o Deus da aliança, que convocou o povo da aliança, do qual fazem parte o quê? Adultos e crianças. Logo, ainda que hajam crianças chorando em nosso meio, ainda que hajam crianças que estejam dando trabalho aos seus pais, não desistamos de trazer os pequenininhos ao culto do Senhor. Se lembre do passado, onde respingos de sangue eram misturados a leite, porque mulheres amamentavam seus filhinhos, enquanto o sacerdote aspergia sangue no povo. As criancinhas estavam em todas as solenidades do pacto, e por que razão tiraremos elas de nosso meio? Esse é o lugar onde Deus convoca o seu povo para ser cultuado. Será que as nossas criancinhas não são povo de Deus? Será que as criancinhas, a elas não pertencem as bênçãos do pacto? Será que elas não precisam escutar sobre este maravilhoso Salvador? Será que elas não precisam escutar arrependam-se pecadores?
Será que o Salmo 8 está errado, citado por Jesus em Mateus 21, quando é dito que de criancinhas de peito, Deus tira o quê? Perfeito louvor. Não louvor como o meu e o seu defeituoso, mas perfeito louvor. Enquanto elas mamam, enquanto elas sugam o leite da mama da mãe, isso glorifica a Deus enquanto a igreja entoa louvores. Lugar de criança é no culto. Eu reconheço que há desafios para isso. Conversávamos eu e mais 3 ou 4 irmãos no domingo passado exatamente sobre isso. É desafiador, mas insistamos na verdade. Crianças devem estar no culto. Mas se há 2 modos de minimizar esses desafios, pais, para que as crianças deem menos trabalho aqui, realize culto doméstico. Implementem culto doméstico em casa. Tentem replicar os elementos de culto aqui, que acontece aqui lá. Até mesmo os ofertórios, minha mãe fazia isso demais comigo. A gente tinha cântico, a gente tinha leitura bíblica, a gente tinha uma mini pregação, que era muito mais uma conversa, e tinha lá o cofrinho, onde todos depositávamos as nossas ofertas. Repliquem isso, sem obviamente toda a liturgia séria e solene, porque o culto doméstico é muito mais uma conversação do que outra coisa, mas implementem, a fim de que elas tenham um senso de ficar quietinha, de ficar em silêncio, de fechar o olhinho na hora da pregação. Em segundo lugar, vocês homens, mais uma vez, prestem atenção, sobretudo vocês homens, no culto, porque aí vocês, prestando atenção no culto, fazem o que eu disse anteriormente, revisam para a sua família em casa. Eu encerro com minha última aplicação aos ouvintes de um modo geral, que é o propósito central desse texto. Vocês costumam observar as crianças? Eu tenho essa prática de observar as crianças. Tenho dado aula para as crianças quase todo domingo. E como a gente aprende com elas, irmãos? Como a gente aprende? Como elas são fáceis de perdoar. Como elas confiam na gente. Como a gente diz algo e elas facilmente confiam no que a gente diz. Como elas parecem ter uma predisposição, diferentemente da minha e da sua, de ser bondosas. Né? Não me recordo quem, mas vi crianças reunidas em uma, não muita vontade de chegar no grupo da criança, das outras crianças, mas como as outras crianças receberam bem, e a gente dificilmente recebe um estranho. As crianças facilmente confiam em outrem. Esse é o ponto principal do texto, crente. Você deve confiar em Cristo, acima de tudo, e não em si mesmo. Como as crianças que confiam abnegadamente em adultos, você deve confiar em Deus. Lembre-se que, em paralelo, você é um pequenininho de Deus, não? Não é assim que Jesus chama você, discípulo de Cristo, meu pequenino, ou pequenino de meu Pai? Sim, logo você é uma criancinha de Deus. Ele olha para você e vê exatamente você como um filhinho. E Cristo olha para você e vê você exatamente como um irmãozinho. Pois bem, assim como as criancinhas confiam em Deus, confie também. É quando você confia em Deus que não há motivo para ansiedade, preocupação inquietante, medo disso, medo daquilo. O ponto é, seja como uma criancinha que confia no Rei que é todo-poderoso. Deus é confiável? As promessas de Deus são confiáveis? Deus é um Deus que mente ou exatamente o contrário? E você sabe a resposta. Portanto, assim como a sua criança confia humildemente em você, que é um pobre pecador, ele confia, esse é o argumento de Cristo, que se ela pedir pão, você vai dar pão, que se ela pedir peixe, você vai dar peixe. Porque você desconfia do seu Deus. Porque você acha que Deus não te trata exatamente como Ele prometeu que vai te tratar. Não será que a cruz é o emblema disso? Não será que um Deus que se fez carne e humilhou-se terrivelmente, fazendo-se criança, pré-adolescente, adolescente, jovem adulto, será que essa não é a principal demonstração de que a humilhação do nosso Salvador deve fazer você confiar humildemente nele? Sim.
por essa razão, que isso seja suficiente para você enfrentar todas as suas lutas. E você que não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, eu preciso que você entenda que você não tem mérito nenhum para ser salvo. Alguém colocou em algum dos grupos da igreja recentemente um vídeo de alguém que, acredito que foi num grupo da igreja, de alguém que perguntou a outra: por que você vai para o céu? Porque eu tenho agradecido a Deus, porque eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, etc. Se é isso que você crê, meu querido, minha querida, arrependa-se. Não há nada em que você deva confiar, senão em Cristo e a sua graça inefável. Arrependa-se, creia nele, e crendo nele, você obterá a vida eterna, não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez em seu favor. Deus nos abençoe.